Vamos começar com uma reflexão. Será que a gente dormiu o suficiente na última semana? É fácil lembrar da última vez que alguém acordou sem despertador, sentindo o corpo realmente revigorado. Pois é, se a resposta foi não, saiba que isso é muito comum. 2/3 dos adultos nos países desenvolvidos simplesmente não conseguem dormir as 8 horas que são recomendadas por noite. É um número impressionante. E as consequências disso vão muito além de um simples cansaço, viu? Dormir menos de 6 ou 7 horas por noite já bagunça todo o nosso sistema imunológico e pode, pasmem, mais do que dobrar o risco de câncer. E não para por aí. A falta de sono também é um fator decisivo, um fator de estilo de vida para determinar se uma pessoa vai ou não desenvolver a doença de Alzheimer. A lista de problemas, infelizmente, continua. A falta de um sono consistente contribui para o entupimento das artérias, sabe? E isso acaba abrindo o caminho para doenças cardiovasculares, derrames e até insuficiência cardíaca. O que todos esses dados mostram é que isso não é uma falha individual. Na verdade, é uma crise de saúde pública. A própria Organização Mundial da Saúde já declarou que existe uma epidemia de privação de sono em todos os países industrializados. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem fundamental. Se a gente parar para pensar do ponto de vista da evolução, dormir parece a coisa mais sem sentido do mundo, né? Quando dormimos, estamos completamente vulneráveis. Não dá para procurar comida, socializar, nem se proteger. Então, por que a gente faz isso? Com certeza tem que ter uma função vital por trás. Para entender isso, a gente precisa olhar para 2 sistemas principais que regulam o nosso sono. Vamos começar pelo primeiro, o grande relógio mestre do nosso corpo. Esse é o nosso famoso ritmo circadiano. É como um relógio interno que dura mais ou menos 24 horas e é gerado no nosso cérebro, numa área bem pequena chamada núcleo supraquiasmático. E o mais curioso é que esse nosso relógio interno, na verdade, tem um ciclo um pouquinho maior que 24 horas. Por isso, ele precisa ser ajustado, ser zerado todo dia. E o principal sinal que faz esse ajuste é a luz do sol. Dá para ver esse ritmo funcionando direitinho aqui neste gráfico da nossa temperatura corporal. Repara como ela começa a cair conforme a noite vai chegando. Esse é o sinal para o corpo se preparar para dormir. E ela atinge o ponto mais baixo, lá no meio da madrugada. Mas é claro que nem todo mundo tem o mesmo ritmo. A genética é que manda no nosso cronotipo. Cerca de 40% das pessoas são do tipo matutino, sabe? Acordam cedo e tal. Já uns 30% são os noturnos, as corujas. O problema é que a sociedade, com os horários de trabalho padrão, acaba punindo as corujas, forçando todo mundo a viver num ritmo que para elas não é nada natural. Então, como é que esse relógio mestre avisa o corpo todo que está na hora de dormir? Bom, ele faz isso através da melatonina, o chamado hormônio da escuridão. Mas aqui tem um ponto fundamental. A melatonina não gera o sono. Pense nela como o tiro de largada numa corrida. Ela só avisa que a corrida do sono deve começar. Ok, entendido o primeiro sistema, vamos para o segundo que governa o sono. Esse tem a ver com a pressão para dormir, uma pressão que vai se acumulando durante o dia todo. Essa pressão é criada por uma substância química chamada adenosina. Imagina que ela funciona como um barômetro do sono. Quanto mais tempo a gente passa acordado, mais adenosina se acumula no cérebro. E quanto maior esse acúmulo, maior a vontade, a pressão que a gente sente para dormir. Este slide aqui mostra perfeitamente como os 2 sistemas trabalham juntos. A linha de cima, o processo S, é a pressão para dormir, da adenosina, que só aumenta ao longo do dia. A linha de baixo, o processo C, é o nosso ritmo circadiano, que nos mantém em alerta. Chega no final do dia, a distância entre a pressão para dormir, que está lá em cima, e o sinal de alerta, que está lá embaixo, é tão grande que dormir se torna, irresistível. Só que, claro, nós, seres humanos, encontramos uma forma muito, mas muito popular de interferir nesse sistema tão delicado. Vamos falar da cafeína, a grande enganadora. Afinal, como é que o café funciona de verdade para manter a gente acordado? Qual é o segredo? O grande problema da cafeína é o tempo que ela fica no nosso corpo. A meia-vida dela é de umas 5 a 7 horas. O que isso significa? Que se alguém tomar uma xícara de café às 7 da noite, quando for 1h30 da manhã, metade daquela cafeína ainda vai estar circulando ativamente no cérebro e, claro, atrapalhando o sono. O truque da cafeína é bloquear os receptores de adenosina no cérebro. Basicamente, é como se ela colocasse uma mordaça química nesses receptores e aí o cérebro não percebe mais o acúmulo da pressão para dormir. Para ter uma ideia do poder disso, olha só essa imagem. É de um experimento da NASA. A teia que a aranha construiu sob o efeito da cafeína é completamente disfuncional.
Chega a ser pior do que a teia construída sobre o efeito de outras drogas bem mais pesadas. Então, depois de tudo isso, o ponto principal é que a gente precisa repensar nossa relação com o sono. Deixar de ver como um luxo ou um tempo perdido e talvez começar a enxergar como o melhor remédio que existe. E um Matthew Walker, que é o autor do livro Por que Nós Dormimos, que serviu de fonte para essa nossa análise, resume isso de forma perfeita. Ele diz: dormir é a ação isolada mais eficaz que podemos realizar para reequilibrar a saúde do cérebro e do corpo a cada dia. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Depois de entender o poder e a complexidade do sono, qual o verdadeiro lugar que ele ocupa na nossa vida?